Talvez o título desse vídeo chamou sua atenção. O que tem impedido de você prosperar? Verdade? Estou certo disso? Pois fica comigo, que eu vou literalmente desenhar o que tem impedido você de prosperar nesse longo dos anos. Porque se você parou para ver esse vídeo, certamente você tem sentido a sua vida como ter parada, estagnada. Você olha para pessoas que conviveram com você na infância, que cresceram com você, estudaram no mesmo colégio, tiveram assim, as mesmas condições, mas você olha para a vida delas e diz, parece que fulano alcançou o sucesso e eu não. E sucesso é muito subjetivo. Sucesso para uma pessoa é diferente do sucesso para outra, como é para você também. Sucesso para alguns pode ser ter uma poupança com 1 milhão, 2 milhões de reais. Outro sucesso não precisa ter tanto dinheiro guardado numa poupança, mas ter uma família bem estruturada, uma família, eu posso dizer, uma família unida, uma família onde todos se amam, onde todos se ajudam mutuamente. Mas vamos deixar a questão do sucesso de lado, nesse sentido de conceito, e vamos tratar da questão, ou estudar, o que tem impedido algumas pessoas de ficarem estagnadas, paradas no tempo. E eu vou já te responder de imediato. O único sabotador da sua vida tem sido você mesmo. Pois é. Você é o responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Onde você está hoje, o único responsável é você. Você pode até dizer assim, mas não, e as pessoas à minha volta, eu nem sequer pedi para nascer. Por que eu estou passando por algumas situações? Eu queria estar numa situação bem melhor e eu não estou. Como eu sou o culpado? Sim, não é questão de culpado, mas questão de responsabilidade. E eu vou explicar por quê. E aí você vai perceber que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso é uma construção, ou seja, o que eu estou passando hoje, ou seja, o que eu vivencio hoje, o que eu experiencio hoje, são frutos ou resultado de toda uma vida passada, das minhas decisões no passado. Só que ainda tem mais ainda. Quando a gente é criança, do 0 aos 6 anos de idade, ou seja, quando a gente chega nesse mundo, a gente vem com a mente limpa, como se fosse uma folha em branco, como um quadro assim em branco, e ao longo do tempo, as informações vão chegando e a gente vai absorvendo, e isso vai criando costumes, crenças, valores, e se dá o nome disso de paradigma, ou seja, as crenças, os valores que a gente carrega, que foi formado lá na nossa infância. Então, deixa eu ir para o quadro aqui para a gente poder desenhar mais ou menos, para a gente poder entender, minimamente aqui, para a gente poder entender. Olha, suponhamos que isso aqui seja um ser humano, né? Vou fazer um desenho meio tosco aqui, mas você vai entender. Aqui como se fosse o corpo, né, do indivíduo, aqui a cabeça, mas eu não quero focar na cabeça assim, mas na mente, na consciência do indivíduo. Então, dos 0 a 6 anos de idade, o indivíduo vai recebendo, a criança vai recebendo informações de fora, pela visão, pela audição, pelo aquilo que ela ouve, pelos sabores, ou seja, pelo paladar, enfim, por todos os órgãos do sentido, as informações vão chegando. E essas informações elas vão acumulando numa parte da mente que nós vamos chamar de subconsciente, porque está abaixo da consciência. E aí essas informações, uma vez chegadas aqui, nunca mais você vai esquecer. Isso a gente pode dar como exemplo, por exemplo, a fala. Nós aprendemos a falar e nunca mais nós esquecemos de falar. Você pode perder a fala por um trauma, um acidente, alguma coisa, uma enfermidade, você pode perder. Mas, caso contrário, a fala está lá. O andar, a gente foi desenvolvendo um andar e hoje a gente caminha, nunca mais esquece. Andar de bicicleta, dirigir um carro, dirigir uma motocicleta, tudo isso a gente vai aprendendo e vai ficando aqui no subconsciente. E aí essas informações a gente começa a executar tudo aquilo que a gente aprende no automático. Ou seja, eu não preciso mais pensar como é que eu dou a partida no carro, como é que eu faço para chegar até o centro da cidade. Antes eu ficava, primeiro eu piso na embreagem, ou era o freio, como é? Entende o que eu quero dizer? As informações do subconsciente elas estão aqui gravadas, solidificadas, eu não preciso mais ficar lembrando, elas acontecem no automático. Isso é o nosso subconsciente.
Com o tempo, você percebe que a criança começa uma fase dos porquê. Por que isso? Por que aquilo outro? Ela começa a fazer esses questionamentos, ela vai criar aqui uma zona que nós chamamos de mente analítica. Ela começa a analisar. Então, a criança, presta atenção nisso, ela escuta os pais discutindo, brigando por questão de dinheiro, porque dinheiro é difícil de ganhar, de conquistar, de fazer, e que para ter dinheiro precisa trabalhar muito, e essas informações vão chegando e ela vai guardando aquilo. Uma outra coisa, uma pessoa da família comenta assim, olha, tu viu o fulano, o nosso vizinho, comprou um carro novo. E aí uma pessoa diz assim, deve estar roubando, porque para comprar um carro novo assim, um monte de dinheiro que é um carro hoje, deve estar roubando, sei lá, está vendendo coisa errada, está fazendo alguma coisa errada. Essa informação que a criança está recebendo está ficando aqui. E aí ela ouve que os ricos são maus, os ricos são egoístas. Ela aprendeu que lá na igreja, numa pregação do pastor, do padre, que dificilmente os ricos herdarão o reino do céu. É muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então essa informação vai ficando aqui. O que acontece? Quando ela ficar maiorzinha, vai chegar uma pessoa e dizer o seguinte, olha, eu tenho um projeto, eu estou com um projeto que a gente vai ganhar muito dinheiro e a gente não vai precisar trabalhar tanto. Poxa vida, ela tem essa informação aqui, vamos dizer que essa informação é representada pela letra B. E aí chegou uma informação, né, com característica de ser, dizendo que dá para ganhar dinheiro sem muito esforço, sem muito trabalho. Aí ela diz, ela vai fazer a avaliação, a análise, na mente analítica vai aqui analisar a informação que está no subconsciente, quase que está chegando assim, não, isso aqui não, está errado. Aí você repete. Isso em várias situações da vida. Eu estou falando essa questão do dinheiro, mas, por exemplo, com relação à religião. A pessoa que já tem definido a sua religião desde criancinha, digamos que ela é um evangélico, ela nasceu na igreja, participou das escolas dominicais, e aí quando ela criou essa estrutura aqui da mente analítica, depois lá na faculdade, sei lá, no ensino médio, ela encontrou uns amiguinhos que são católicos, por exemplo, e diz, não, rapaz, a primeira igreja que a gente conhece é a igreja católica, a igreja tradicional, antiga, e se você não for católico, você não vai para o céu. Inclusive tem um encíclico papal dizendo isso. E aí você tem a informação B, tem uma C chegando, e diz, não, isso está errado, você rejeita isso. Da mesma forma, o indivíduo é católico cristão, aí encontra-se tem uma amizade, um relacionamento, ou seja, tem uma comunhão com uma pessoa que é evangélica, e ela diz, olha, para ser salvo, precisa aceitar Jesus Cristo, e lá na igreja católica não se prega sobre aceitar Jesus, já se na igreja evangélica sim. E aí o indivíduo que tem essa informação B, chegou a essa C dizendo que ele, para ser salvo, precisa ser da igreja evangélica, ele vai rejeitar e dizer assim, não. Isso porque existe essa parte aqui da mente analítica. Então o que acontece? Muitas pessoas hoje têm um casamento não tão legal, porque ela copiou os padrões que ela via em casa, na família. Ela percebeu que todo mundo, os tios, os primos, todo mundo casava com pouco tempo separado. E isso virou tipo um paradigma. Ela vai dizer que as relações não são legais, que é impossível ser duradouro. Então, na primeira crise conjugal, ela separa. Por quê? Porque ela tem esse padrão formado na cabeça dela. Sabe, não deu certo, parte para outra. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, pode ser que você não tenha alcançado ainda um objetivo, se for financeiro, por exemplo, você não está no melhor emprego, porque você tem esses valores, ou seja, esse paradigma muito forte dentro de você que você não merece, a questão do não merecimento. Deixa eu contar uma coisa que agora eu lembrei, que aconteceu comigo. Eu nasci numa família muito simples. Eu fui criado, até os meus 8 anos de idade, eu só lembro que era eu e minha mãe em casa. Depois aqui chegou o meu irmão do meio, né? Então, a gente vivia uma vida muito simples, era uma casa muito simples, uma casa de vila. E eu ouvia, porque o contexto era aquele que uma vez pobre, sempre vai ser pobre, que pobre não merece essas coisas, que os ricos ficam cada vez mais ricos, o pobre fica cada vez mais pobre, e que não dá para chegar alcançar o sucesso sendo de uma classe inferior, uma classe pobre, né? E aí aquilo vai ficando, que você
não merece, que você não pode, que você não vai alcançar. E isso vai ficando lá, vai sendo marcado, vai sendo solidificado, essa informação vai ficando. Onde é que eu quero chegar? Eu só fui perceber isso agora, depois de tanto tempo, eu conversando com o meu menino, ele disse assim, filho, estudando sobre paradigma, já faz uns 3 anos que eu estou estudando sobre isso, para mudar alguns comportamentos, porque agora muita coisa mudou na minha vida depois que eu entendi isso, e eu estou agora compartilhando com você. Eu espero que você entenda. A princípio vai ser um pouco confuso, mas eu vou repetir essa mensagem em vários outros vídeos, e isso vai ficar muito claro para você, porque para mim demorou um pouco e agora é muito claro. E eu conversando com meu filho, disse assim, filho, eu tinha muitos bloqueios, ainda tem alguns que eu preciso ir desbloqueando, jogando essas crenças fora. Mas eu lembrei uma aqui, eu quero compartilhar com ele. Conversando com ele, com você, né? Eu conversando, disse, olha, eu lembro que na minha escola tinha umas competições, tinha uma época lá, eu não lembro exatamente a época, mas tinha umas competições no colégio de aquela corrida de saco, que a pessoa entrava no saco e ficava pulando para ultrapassar a linha de chegada. E aí eu começava a observar, e hoje é que eu percebo isso, que eu olhava para trás, os coleguinhas pulando e caíam, caindo, e a linha de chegada estava tão fácil para mim, e aí eu simplesmente me jogava. E as pessoas até me questionavam, mas não sabiam o porquê. Depois um colega ou o professor disse, por que tu não ganhou? Estava ensinando, tu caiu por quê? Eu não entendi. Aí eu disse, não, eu caí. Aí o outro levantava lá no saco e me passava. Eu lembro também que nessas mesmas disputas teve a da colher, né? A colher, você colocava a colher com um limão aqui, e aí você tinha que também, quem chegar primeiro do outro lado, e eu vi que todos caíam, a colher caía ou caía o limão, e para mim era muito normal, e eu quando ia chegando, eu observava lá, eu estava sozinho, via que ia chegar, eu deixava cair. Eu disse, poxa vida. E eu achava aquilo normal, mas olhando para trás, não, isso não é normal, isso tudo era crença limitante. Disse, olha, você não merece ganhar, você não merece vencer, você não merece chegar lá. Isso estava muito na minha cabeça, fixado, e eu não entendia, eu não sabia. Aí eu lembrei de uma outra coisa ainda mais forte. Olha, lá a minha cidade era pequena e só tinha uma agência do banco, que era o Banco do Brasil. E eu não sei se era uma vez por ano, mas acontecia de que o banco selecionava alguns meninos melhores da sala de aula para poder estagiar no banco, fazer uma seleçãozinha lá numa seleção, e esse menino ajudava, tinha um contrato com o banco, né, e ajudava no banco. Alguns chegavam até a ser contratados efetivamente. Então o Banco do Brasil fazia uma seleção dos melhores alunos, e era de um colégio específico lá, era o colégio da Senec, que era o colégio santanense. E esses alunos faziam uma prova, e uma vez aprovados, eles passavam a estagiar no banco. Teve um ano que eu fui chamado na diretoria, eu estudava no colégio municipal, era Centro Educacional Municipal João Cordeiro. Aí a diretora me chama na sala de aula. Eu fiquei na sala de aula, na diretoria. Eu fiquei apreensivo. Eu era um menino comportado, né? Eu não tinha má fama. Pelo contrário, eu era um menino estudioso, me destacava entre os alunos, especialmente na matemática. E aí, a diretora me chamou na sala dela, eu fui apreensivo, não sabia o que era, e ela contou, disse assim, olha, o Banco do Brasil está fazendo uma seleção e tal, ela sempre chama o pessoal, eles sempre chamam o pessoal, os alunos da Senec, mas o gerente decidiu chamar um aluno, me pediu que eu indicasse um aluno aqui do colégio municipal. E aí eu conversando com os professores, e todos eles disseram que você seria a pessoa indicada para poder ir lá fazer essa seleção. Tinha que estar na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na agência do banco, para conversar com o gerente e fazer lá a entrevista e possivelmente uma prova. Você foi? Assim foi eu não fui. Eu não sei o que é que eu inventei, eu não lembro o que foi, mas eu não fui, gente. Mas por que eu não fui? Porque na minha cabeça tinha menino pobre não vence, menino pobre não tem chance, menino pobre está fadado a ser pobre. Isso é crença limitante. E eu disse, poxa vida, perdi muitas oportunidades por causa disso, porque não se achava merecedor. Só que eu aprendi que tudo isso é como uma programação. Eu fui programado durante anos para ter essa informação. É como uma fita cassete. Você deve nem lembrar, a maioria que está assistindo agora,
Mas nessa fita tem, essa aqui é uma fita de vídeo, aqui tem uma filmagem, eu não lembro bem se é um aniversário de um dos meus meninos, mas aqui, essa filmagem, ela nunca vai mudar se eu não colocar algo que tire a imagem, ou seja, que delete a imagem, ou que eu coloque uma outra por cima. Ela vai sempre estar aqui. Eu posso botar em qualquer reprodutor, cassete, qualquer que seja a marca, ele vai sempre dar a mesma informação, porque está gravado aqui. Então, qualquer que fosse a situação na minha vida, eu ia estar sempre com essa programação de limitação, de não merecimento. E aí, você pode estar pensando assim, Alexandre, eu passo por essa mesma situação. Eu tenho algumas travas, eu acho que não mereço, eu acho que não é para mim, eu penso muitas vezes que eu poderia estar numa situação melhor e não estou. Será que é isso? É isso. Você tem bloqueios. Isso, quando você está conseguindo elevar o nível, aí você volta para o seu bloqueio e você não merece. Você retorna à situação anterior. Quer ver um exemplo que acontece com muita frequência? Um indivíduo que tem essa programação, que ele só merece ganhar X, digamos que o indivíduo só merece ganhar R$3.000 mensais. E de repente ele começa a desenvolver um trabalho que ele passa a ganhar R$6.000, ou seja, o dobro. Sabe o que é que acontece? O paradigma aqui diz assim, ei, tu não é uma pessoa que ganha 6 mil, tu é uma pessoa que ganha 3. E aí não sei o que é que acontece, ele desiste, ele faz alguma coisa para voltar a ganhar os mesmos 3. Isso é a programação dele. Então, nós precisamos romper com essa programação para poder passar para outro nível, para poder alcançar o sucesso. Então, nós somos os autossabotadores e a gente precisa mudar a programação, fazer uma nova gravação. Um computador, ele só executa, um computador em si, como um celular, ele só executa se ele tiver o aplicativo correto. Então, se você quer chegar num outro nível, num outro patamar, numa outra situação, numa outra realidade, você tem que mudar o rumo da história. Você tem que tirar essa programação e colocar outra. Eu lembrei agora do exemplo do avião, que encaixa perfeitamente no que eu estou dizendo. Digamos que você vai pegar um avião em Fortaleza, aqui no ponto A, está em Fortaleza, e quer ir para São Paulo, ponto B, a São Paulo. São pelo menos 3 horas de voo, né? Para quem já foi sabe que é isso. Esse avião, ele vai fazer esse percurso, não é uma linha reta, né? Não, todo mundo pensa que é uma linha reta, mas não é. Ele faz mais ou menos assim. São 3 horas esse percurso. O que é que acontece? Quando o piloto ele consegue tirar o avião do solo, depois que ele consegue guardar o trem de pouso, ele vai acionar o que chama-se piloto automático. Por quê? Porque se ele não ativa o piloto automático, ele vai fazer tudo na mão. E aí ele vai cansar. Porque por causa da resistência do ar, por causa de N fatores, esse avião ele vai ficar todo o tempo saindo da rota. Ora ele vai subir um pouquinho, ou ele vai descer um pouquinho por causa das turbulências. E aí o piloto automático vai dizer assim, opa, tá saindo da rota, vamos voltar. Aí o piloto automático faz um novo trajeto para ele retornar a rota, até que 3 horas depois ele vai chegar no destino. Então o que acontece na nossa cabeça é isso. Nós temos um piloto automático que está dizendo o seguinte, ei, tá mudando a rota, hein? Volta para cá. Aí os seus paradigmas, os valores, as crenças que você tem, faz você voltar ao estado anterior. Então dá para romper isso. Como? Trocando a programação. A gente vai trocar a programação. Mas, Alexandre, é possível trocar a programação? É sim possível trocar a nossa programação. Como é que a gente faz isso? Um hábito, para ser mudado, ele precisa ter um outro hábito para ser colocado no lugar dele. Então, digamos que no computador, na tela do computador, você usa um programa de edição de texto, que é o Word. E aí, você agora precisaria trabalhar uma foto. Com o Word não tem como trabalhar a foto. No máximo dá para colar uma foto aqui e fazer redimensionamento, para ficar maior ou menor. Mas não dá para tratar a cor de pele, não dá para fazer o recorte, trocar um fundo, colocar um outro, não dá. Porque o Word ele é um programa para texto. Então você precisa fazer o quê? Fazer o download ou o aplicativo de um outro programa de edição de imagem, o mais conhecido
que a gente sempre fala é o Photoshop, né? Ah, fulano tá cheio de Photoshop, né? Porque o Photoshop foi feito, criado especialmente para poder manipular as imagens. Você faz tudo no Photoshop. Então, você precisa mudar a sua programação. E como é que muda a programação? Muda os hábitos. Muda a sua rotina para você ter novos resultados. Se eu digo que essa caneta, se eu soltar e eu não quero que ela não caia no chão, e se eu fizer isso aqui, naturalmente ela vai cair no chão, porque existe essa programação, existe uma lei aqui que todo objeto que eu soltar, ele vai direto ao chão. Essa lei da gravidade. Então, para que isso não aconteça, eu não solto a caneta. Se eu não quero que caia no chão, eu vou soltar em outro lugar. Eu solto aqui na bancada. Mas eu preciso mudar. Não fazer as mesmas ações vai ter os mesmos resultados. É simples assim. Então, se você é uma pessoa que não lê, leia, comece a ler. Especialmente na área que você quer melhorar. Eu queria ser tanto um pai melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um gerente melhor. Leia na sua área. Eu não consigo ler, não dá um sono, dá um cansaço. Leia 5 minutos. No outro dia você lê 10. De repente você está lendo 1 hora. Não, facinho. Então passa a ler. Daqui 1 semana você vai ver como mudou a tua cabeça. Você anda com as mesmas pessoas, né? Passa a andar ou frequentar novos ambientes, conhece outras pessoas, especialmente pessoas que estão acima de você, ou seja, no conhecimento ou numa posição social, para você aprender com elas. Então, como é que muda a trajetória? Como é que muda o hábito? Substituindo os velhos hábitos. Leitura, exercício físico, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares. Isso faz com que a sua cabeça comece a passar pelo processo de transformação. Eu tenho 2 dicas, e eu vou dar essas dicas porque eu estou fazendo e olha, mudou muito, tem mudado muito a minha vida. São dicas muito simples, você não vai precisar plantar bananeira, fazer nada mágico não. Deixa eu pegar aqui. Pronto, encontrei. Esse meu caderninho, eu chamo ele o meu caderninho do agradecimento. Primeira dica, você vai separar um caderno, pega um caderno, compra um caderno na livraria, na papelaria, só para isso. Todos os dias, todos os santos dias que Deus te dá. Antes de ir dormir, você vai responder 4 perguntinhas. Você vai ver que isso é maravilhoso, vai mudar a tua vida. Você vai ver quanto você tem progredido. Você vai responder 4 perguntinhas. Primeira é, o que eu aprendi hoje? Segunda, você vai colocar, o que eu fiz por mim hoje? Terceira é, o que eu fiz pelo meu semelhante? E quarta, o que eu tenho a agradecer hoje? Faça isso. Quando for com 1 mês que você fez isso, você faz uma avaliação de tudo. Você olha o primeiro dia até o último, você vai ver quanto você progrediu. E você vai ver que os seus resultados vão ser muito diferentes. E aí você vai ver que está alcançando aquilo que você queria. Essa é a primeira dica do caderninho. Aí você pode dizer assim, poxa, Cristiano, eu tenho que fazer isso? Faça. Faça o que eu vou te dizer. Depois você vai me contar, colocar no comentário, você vai voltar esse vídeo e vai colocar assim, olha, eu fiz e realmente há uma mudança assustadora na vida da gente. Qual é a outra dica? A outra dica não está aqui comigo. Eu já olhei ali, mas não está. Está na minha carteira, que eu estou sem a carteira aqui. Ele anda na minha carteira. É um cartãozinho, mas ele é mais ou menos desse tamanho para caber dentro da carteira. É um cartão mesmo, como se fosse um cartão de crédito. Só um pouquinho mais largo, ele cabe exatamente aqui no porta-documento. Nesse cartão, você vai fazer o seguinte, você vai colocar em cima o que você quer mudar. Eu quero mudar de emprego. Eu quero um emprego melhor, uma posição maior, um cargo melhor. Você vai botar em cima disso. Eu quero melhorar o meu salário. Eu quero ganhar 10 mil reais. Alexandre, eu só ganho um salário mínimo, eu queria estar ganhando 10 mil reais. É uma loucura pensar assim? Não é não. Você pode, você merece. Só não vai ganhar fazendo as mesmas coisas. Tem que mudar. Então o que você vai fazer? Você vai colocar no topo do papelzinho, digamos que... Vou apagar aqui para ficar vendo. Você vai aqui o papelzinho. No topo você vai dizer o que é que quer. Eu quero ganhar 10 mil reais. Então você vai estar assim.
R$ 10.000. A partir de janeiro, só um exemplo, de 2024 eu quero estar ganhando esse valor. Muito bem, você tem um valor e tem que ter uma data. Aí o que é que você vai dar em troca em relação a isso? Dar em troca? Sim, lógico, tudo tem um preço. O que você vai fazer? Para mim ganhar esses R$ 10.000, eu vou estudar sobre a minha área, né? Aqui, a minha área. Eu vou fazer exercício, porque se você está bem fisicamente, se o seu corpo está mente sã, não é o corpo são, você vai produzir mais. Então você vai cuidar mais da sua saúde. Você vai cuidar da sua espiritualidade. Não necessariamente nessa ordem aqui, né? Mas você vai cuidar da sua espiritualidade. Alexandre, eu tenho que ir para a igreja? Não estou falando de igreja, de religiosidade. Estou falando de espiritualidade. Você tem sido uma pessoa grata? Lembra que na última do caderninho do agradecimento que eu falei, a última eu coloquei assim, o que é que eu tenho a agradecer? Você tem que, nessa espiritualidade, você vai ter que sempre ter a atitude de dar graças por tudo. Agradeça por tudo. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Então, você vai fazer pelo menos isso. Colocar a meta que você quer, o prazo, o que é que você vai fazer por isso. Para alcançar isso. Não é ficar mentalizando, não vai funcionar, não vai cair do céu. Você vai traçar uma meta, né? Como você vai alcançar isso? Para isso eu vou estudar sobre este assunto, eu vou melhorar a questão da minha saúde, a minha espiritualidade, ser uma pessoa grata, né? E entregar mais do que... Como é isso? As pessoas são... Eu percebo que muitas pessoas só fazem o óbvio, o essencial. Entrega mais do que estão esperando de você. Como é que funciona isso? Por exemplo, numa empresa. Eu sou pago para fazer determinada ação. Mas se você percebe que tem uma outra ação que dá para você fazer, você sabe fazer, vai lá e faz. Uma coisa bem simples, que eu observo muito isso. O indivíduo, ele não é da limpeza. O trabalho dele não é limpar, o trabalho dele é ser vendedor. Mas ele passa, e no ambiente que ele está passando, está lá um papel jogado no chão, alguma coisa um cliente deixou, ele simplesmente passa. Não custa nada você fazer mais, entrega mais do que você ganha para fazer. Limpa aquilo ali, põe ali no local devido. Parece ser tão simples, tão óbvia, mas as pessoas não fazem. Você entra no local e não tem ninguém no local, e você entrou e vai sair imediato, a luz está ligada, desliga a luz. Mas a empresa não é minha, eu estou nem aí. Trate como se fosse sua. Trate como se fosse sua. Porque como é que você vai alcançar uma coisa, um objetivo maior, se nas pequenas coisas você não tem cuidado? Então, o vídeo já ficou muito longo. Então é isso. O que é que tem impedido de você prosperar? Você mesmo. Então, mude a sua programação, crie um novo hábito, pelo menos, e vai substituindo, vai reprogramando. Tem muitas outras coisas a falar, vai ter muitos outros vídeos, eu vou insistir nessa tecla para a gente mudar a mentalidade, mudar a nossa programação mental, e a gente vai ter um mundo melhor. Tanto o nosso micromundo, né, esse pequeno que é eu e minha família, como quem está à nossa volta, as pessoas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Você já pensou, se todo mundo quisesse mudar os seus paradigmas para melhor, a gente tinha um mundo bem melhor. Então eu espero que você tenha compreendido. Eu não sei, mas certamente outros vídeos vão ser recomendados depois que encerrar esse aqui. Assista, né? E você certamente vai mudar, e vai mudar para melhor. E aí você vai voltar depois nos comentários assim, olha, eu fiz e realmente mudou a minha vida, tá bom? Assim, deixa eu falar, essa blusa que eu estou vestindo, ó, hoje é o melhor dia da minha vida. Porque eu também tinha esse problema de ter muita ansiedade, porque eu só pensava, a ansiedade é você se preocupar com o que ainda nem aconteceu. Eu só pensava como é que vai ser amanhã, aquilo outro. Então, pense apenas hoje. O que é que eu posso fazer de melhor hoje?
E aí você vai ver que tudo, mas tudo passa a ter sentido, melhora tudo na nossa vida. Então, hoje é o melhor dia da minha vida, é um movimento que eu estou criando, né? E na minha casa, no meu ambiente de trabalho, ele tem sido muito bom. Eu tenho focado apenas no hoje, eu não me importo mais com o que foi que aconteceu no passado, passou, agora eu ressignifico e o futuro eu deixo para amanhã, porque eu só me preocupo com hoje. Agora, eu estou aqui gravando esse vídeo, é um vídeo simples, não tem uma boa iluminação, mas é o melhor que eu tenho hoje para oferecer e ele certamente vai melhorar e cada hoje que eu vou vivendo vai estar bem melhor. Então um abraço para você e que você faça esses 2 exercícios. Compre o caderno da gratidão, escreve lá todas as 4 faz as 4 perguntinhas, responde as 4 perguntinhas e faz um cartãozinho e anda com ele no bolso. Por quê? Toda vida que você abrir a sua carteira, você vai lembrar da sua meta, assim, opa, estou alcançando ou não estou, para não esquecer, tá bom? Até mais, se vê por aí.